Olá, eu sou o Machado e esse é o Bem Viver, o podcast devocional do Novas Narrativas. E aí, como é que você tá? Que bom poder receber você novamente aqui no Bem Viver, para a gente pensar juntos, ter uma reflexão para começar a nossa semana. Quero desejar uma excelente semana para você, para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo. Não sei se você está no YouTube, no Spotify, mas onde quer que você esteja acompanhando o trabalho do Novas, é muito bom saber que aí do outro lado tem gente que se interessa pelo que a gente está falando, que se conecta com as nossas pautas, que valoriza um bem viver que de fato faz sentido com a vida. E hoje eu preparei uma reflexão muito da tampa do coração mesmo, sabe? Assim, a partir de umas reflexões, de coisas que eu estava percebendo na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Então, quero falar um pouco de moralismo. Será que esse assunto te interessa? Bom, vem comigo que eu vou conversar um pouco mais agora sobre isso com você. Outro dia eu estava em casa assistindo um programa de TV, não vou dar muito spoiler, e aí, bom, passou uma figura evangélica, e aí, obviamente que quando aparece alguém evangélico já tem aquele momento, né, de discussão, de dizer o que eu acho, o que eu não acho, né, enfim. Mas eu fiz um comentário quando esse personagem apareceu, falando assim, nossa, fulano enfim, não gosto de fulano. Acho que foi alguma coisa nesse sentido. E aí, quando eu falei não gosto de fulano, meu namorado perguntou, por que você não gosta? E aí eu fui fazer uma lista mental do porquê que eu não gostava da pessoa. Também não vou dizer aqui, mas eu fiquei pensando que os maiores motivos pelos quais eu não gostava daquela pessoa tinha a ver com um certo moralismo da minha parte. Pois é, né? Quem diria? Porque no final a gente critica esse moralismo da igreja, mas não quer dizer que porque você saiu da igreja evangélica ou porque você não está mais ligado a uma comunidade que claramente as coisas mudaram, que você parou de perceber o mundo do jeito que você percebia e, bom, é importante lembrar que esse lugar a todo momento nos ensinou a vigiar e punir uns aos outros quando alguma coisa estava acontecendo fora do que era combinado ali, não era mais ou menos assim? Eu ainda me lembro de acampamentos de adolescentes onde um amigo ou amiga ficava, onde na verdade todo mundo ficava quando não fazia coisa pior ou melhor. Tá vendo? São essas coisas que a gente vai falando, a gente vai se dando conta de que tá muito sedimentado na nossa mente, a maneira como a gente aprendeu. Mas tudo isso para comentar daquelas pessoas que, enfim, ficavam ali num acampamento que não podia e, enfim, dava uma fofoca, dava uma coisa, sabe? Assim, esses moralismos que vêm de coisas pequenas, mas que vêm de outras muito maiores, assim, de coisas que a gente percebe na comunidade, comportamentos que a gente acha não muito legais por parte da liderança, dos pastores, e coisas que a gente simplesmente julga da vida dos membros sem ter muito conhecimento da vida, da realidade das pessoas, né? O que é o oposto do evangelho da graça, né? O que eu tenho pensado ultimamente é que Jesus não era um cara moralista. Eu quero falar isso de novo olhando dentro dos seus olhos. Jesus não é moralista. Eu falei era, né? Mas no final, se Jesus está vivo, isso quer dizer que ele ainda não é. Eu não acredito que ele mudou e a gente ouve várias vezes que ele não muda, que ele é eterno, de geração em geração. Mas eu fico me perguntando até onde também esse não é um discurso conservador que quer manter as coisas sempre iguais, né? Vale dizer que na própria narrativa bíblica, a postura de Deus vai mudando, ou melhor, a percepção do povo sobre Deus vai mudando, e isso muda como Deus age através da história. Consegue compreender? E eu acho que também tem momentos da história em que a gente, da nossa própria história, que a gente se coloca de formas diferentes, porque a gente quer uma atitude, um resultado diferente. Então é natural que a gente mude o nosso discurso, a nossa postura. Bom, não sei muito bem se Jesus muda ou não a dele, mas nos textos bíblicos, nesses que a gente tem aqui, Jesus não me parece uma pessoa moralista. O que me faz pensar por que a gente tem uma comunidade evangélica tão moralista no Brasil, tão preocupada em pautar os comportamentos, os costumes da sociedade como se todos precisassem viver de acordo com os seus costumes. Agora, quando a gente vai olhar para a Bíblia, se a gente vai olhar bem a vida de Jesus, desse Jesus que os cristãos seguem, a gente não vai encontrar um cara moralista, a gente vai encontrar alguém, inclusive, pregando novas narrativas, né? Inclusive lá no Evangelho de Mateus, hoje eu vou usar a Bíblia, viu? Se você quiser pegar a sua aí também para me acompanhar nessa conversa,
chega mais. Se a gente for olhar o Evangelho de Mateus, tem momentos em que Jesus está inclusive dizendo, olha, vocês ouviram isso, porém eu digo isso para vocês. Vocês aprenderam assim, porém eu tenho outra forma de atualizar. Eu quero ser um pouco mais radical, mas em nenhum momento Jesus está sendo mais conservador. Pelo contrário, ele vai passando por esses, olha, está dizendo que você não deveria trair a sua mulher, mas você não deveria nem cobiçar. Porque se você vai chegar... A traição é uma coisa que tá lá na frente, tem várias coisas antes, sabe? Então, tipo, eu acho que Jesus tem uma conversa, um diálogo que vai abrindo caminhos para que a pessoa compreenda com o que ela está se comprometendo, para que ela compreenda como Jesus está entregando para ela um estilo de vida que vai fazer mais sentido para que ela viva em paz com os outros e consigo mesmo. Então, eu acho que só faz sentido seguir Jesus quando a gente compreende como os textos nos ensinam a viver uma vida melhor. Mas olhar para essas histórias e como ele se comporta, eu acho que é um jeito da gente perceber quem a gente deveria estar imitando, ao contrário dos discursos que a gente vem ouvindo. E aí eu separei alguns textos aqui que provavelmente você também conheça, mas que eu acho que são legais para a gente trocar uma ideia. Vou começar pelo Evangelho de Lucas. Vou contar a história do filho pródigo, que é uma história que você conhece, né? É aquela história. Um filho acha que chegou, deu do pai, pega sua herança mais cedo, vaza, curte tudo, gasta esse dinheiro, vive a vida. E aí, um belo dia, a grana acaba e ele lembra do seu pai, da sua casa, decide voltar humilhado para ser empregado. Mas todo mundo sabe como essa história se dá. Mas eu quero destacar então aqui o final da história que você já conhece. Lucas 15, versículo 17. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comemorar e festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Então a primeira coisa que me mostra aqui dessa história, né, do pai que recebe o filho, é um pai que não chega fazendo conta do tipo assim, onde você passou a noite? E como você gastou seu dinheiro? Será que você deveria ter feito isso com seu dinheiro? Vamos fazer as contas. Não, esse pai ele só abraça, bota uma roupa nesse filho, bota o anel no dedo dele, que é uma forma de dizer você é meu filho, você tem uma linhagem, você não é qualquer um, você voltou para sua casa. E agora vamos festejar que você voltou. A gente não vai perder tempo fazendo conta do tempo que você não esteve aqui, mas agora você está, e é isso que importa para mim. Então esse pai que Jesus conta nessa história, ele já seria maravilhoso, por sinal, só daí. Mas aí a história continua, porque o filho invejoso chega em casa. Invejoso não, vamos falar que é a verdade também, né? Pô, você tem um irmão folgado que leva metade do dinheiro que tem do seu pai, gasta tudo que tem e que não tem, volta para casa fingindo não, né? Bom, vocês acham que ele estava fingindo ou que ele estava sendo sincero? Enfim, o cara voltou para casa precisando, o pai acolheu e o irmão ficou bravo. E aí? Será que não tem lógica esse irmão ter ficado bravo? Eu acho que no lugar dele eu ficaria. Pois é, né? Fiquei aqui, fiz tudo o que você queria, e é isso que ele fala pro pai, ó. Versículo 29, faz tantos anos que trabalho como um escravo pro Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, nunca me deu ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, seu filho, não é meu irmão não, seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. E ele fala, meu filho, você tá sempre comigo, o que é meu, é seu. Do tipo, seu irmão achou um jeito de aproveitar a vida, que foi o jeito dele, e voltou e tá tudo bem, porque ele é meu filho, tá em casa. Agora, você também é meu filho, decidiu ficar, decidiu viver e... Bom, você tá reclamando que seu irmão recebeu um bezerro gordo quando voltou, mas... O bezerro é seu. Você quer fazer a festa? Quem que te impede de pegar e fazer a festa? E tem muita gente que vive nessa lógica mesmo, achando que Deus tá ali,
impedindo a pessoa de ser feliz, de viver a vida, quando na verdade Deus está no lugar dele falando assim: meu filho, tudo que é meu é seu. Aproveita a vida aí, cara, vai lá, sabe? E é isso, Deus também não tá vendo esse irmão, ou melhor, esse filho, como um filho melhor do que o outro porque ele ficou, porque ele fez o que tinha que ser feito, sabe? O moralismo tá sempre nessa ideia de que mudar um comportamento vai fazer com que a pessoa mude, sabe? Como se ela, acertando uma coisa que ela faz, ela pudesse ser então outra, ser aceita por isso. Mas, pelo visto, esse pai que Jesus apresenta nessa parábola recebe filhos de todos os jeitos, os que querem ficar em casa e os que saem para se divertir e depois decidem voltar, ainda que tenham gastado o dinheiro deles com as putas. Mas tem mais! Gente, essa igreja evangélica não ia dar conta desse Jesus aqui da Bíblia mesmo, assim. Vocês estão entendendo as coisas que Jesus fala? Olha só isso aqui. Outra coisa aqui para os moralistas, Lucas 18, versículos de 9 em diante. Jesus também contou uma parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Eu não sei se os evangélicos de hoje estão lendo a Bíblia, gente. Não sei se a galera está lendo isso aqui. Mas olha só, Jesus estava falando para o povo que estava se achando melhor que os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, grupo específico. Jesus não está falando mal de mulher, nem de negro, nem de gay, nem de nenhum grupo minorizado. Jesus não está falando mal dessa galera. Jesus está falando mal sempre desses aqui, ó, dos fariseus. É do povo que cuidava do templo, da igreja, das coisas. É desse povo que Jesus está falando. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. Você deve lembrar da história do Zaqueu, mas se não lembra, você deve saber que eles não eram muito queridos, né? Era quem tirava dinheiro do povo para entregar para os seus cobradores, enfim. E ele, o fariseu, hora de pé, chega no templo e hora de pé assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe, nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. É o que Jesus diz. Porque parece que na lógica de Jesus não é quem se vale muito ou quem sabe que é bom, que no final é bom de verdade. Jesus está o tempo todo invertendo um pouco essa narrativa e mostrando que na lógica dele são os que mais sofrem, são os que mais enfrentam problemas e que lidam melhor com as suas humanidades é que estão perto de Deus. E são os que de fato conseguem encontrar alívio para as suas almas. E talvez por isso eles não sejam tão religiosos, porque eles descobrem Deus nesses pequenos detalhes, nessas coisas difíceis da vida que não são fáceis de superar, sabendo da misericórdia que Deus tem e da dificuldade, da finitude que existe neles. Enquanto tem um monte de gente que acha que está fazendo certo porque, enfim, porque dá o dízimo, porque casou na igreja, porque é heterossexual, e parece que Deus já de alguma forma ungiu, besuntou essas pessoas sendo o melhor dessa terra, não é mesmo? Jesus, ainda bem que ele deixou esse recado. Pena que o povo não leu, mas que bom que eu trouxe aqui uma oportunidade aí para você que talvez seja moralista olhar para esse texto. E eu não tô falando só te acusando não, tô falando de mim também, tá? Porque é isso, quando a gente se vê no espelho, a gente percebe que a gente também guarda um monte de coisa ruim que a gente pode e precisa melhorar. E eu acho que voltar às escrituras sagradas tem a ver com isso, tem a ver com procurar como a gente pode viver de um novo jeito, apesar das coisas que a gente aprendeu com essa religião. Esse aqui é um clássico, João capítulo 8. Jesus perdoa uma mulher que foi apanhada em adultério. Ah, você sabe dessa história, né? O que eu acho curioso desse texto é que, bom, ele é um texto póstumo, né? A teologia entende esse texto como um texto que foi adicionado à redação original do livro de João, né? Não era um livro, não era um texto que estava ali desde o início. Inclusive, nessa Bíblia que eu estou lendo aqui agora com você, o texto inteiro está entre colchetes, assim, ele está realmente destacado e às vezes as pessoas não sabem por quê. Bom, se ele é um texto original ou não do João, não me interessa, porque o que me interessa agora, ele faz parte da nossa tradição, ele chegou até nós e ele conta uma história que é muito disruptiva, assim. Ele conta a história de Jesus
diante de uma mulher que foi apanhada em adultério, mas que chega sozinha na frente daqueles homens. E a ideia é colocar Jesus ali no meio daquela cena como alguém para julgar aquela mulher pelo que ela fez. Até porque é isso que os fariseus estão acostumados a fazer, julgar quem não vive de acordo com o recorte deles, quem não performa comportamentos e atitudes que eles gostariam que as pessoas tivessem. Só que Jesus não está preocupado só com comportamento, Jesus está preocupado com as pessoas, com quem elas são de verdade, com a vida que elas vivem, com como elas se sentem, sacou? Jesus não está preparado só para tacar pedra. E eu fico me perguntando por que os evangélicos estão tão interessados em tacar pedra quando o seu Jesus, o seu mestre, se reteve e disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Quando Jesus convida essa comunidade que está ao redor dessa mulher para olhar a situação, mas para se olhar também, para perceber quem eles são no meio daquela situação, né? Tipo, beleza, ela errou, mas e aí, tá todo mundo tranquilo aqui? Tá todo mundo numa posição de poder tacar pedra nela? A gente já conhece essa história, eu não preciso ler esse texto para você, mas é bom a gente voltar nesses textos bíblicos para lembrar que Jesus não tinha uma posição moralista e não ensina seus discípulos a serem moralistas. Pelo contrário, ele diz, ó, vão em missão de paz, mas se não receberem vocês bem, limpe a poeira das suas sandálias e do jeito que vocês entraram, saiam, voltem, vão em outra casa que os receba bem. Sabe, Jesus não ensina ninguém a chegar lá e impor religião, salvar ninguém. Não é esse o projeto de Jesus e me parece que a gente precisa se lembrar de quando em quando que a gente não serve um Jesus que é moralista. Ele não está preocupado em uma limpeza de comportamento que então vai fazer você dar um testemunho. Sabe essas coisas? Sabe essa crise de ai, falei um palavrão e blá blá blá. Tipo assim, pô, cara, Jesus está realmente preocupado com isso. Jesus era um cara que andava com os cobradores de impostos, com as prostitutas, com mulheres que não eram casadas. E quando a gente está falando disso, né, no texto bíblico, a gente está reforçando novamente um papel de que a mulher não pode estar no mundo sem estar numa relação, né? Olha quanto o machismo está atravessado nessas histórias. E Jesus, no entanto, não era machista. Os discípulos dele ficam super assustados quando chegam perto do poço e veem ele trocando ideia com uma mulher que provavelmente era uma prostituta, provavelmente estava vivendo uma vida só de solteira e talvez não de prostituta, que é um nome que a gente vai ver muitas vezes o texto dando. Eu acho que é importante a gente se aproximar do texto e fazer perguntas que ajudem a gente a perceber quem de fato era Jesus. E eu acho que viver o bem viver, uma vida que seja de bem viver, só pode acontecer quando a gente encontra de verdade com essa identidade de Jesus que não se parece com essa que a gente vê nas mídias sociais, que não me parece esse Jesus que fica cobrando das pessoas usar um tipo de roupa, falar um tipo de linguagem, sabe, assim, se vestir de uma maneira ou performar da maneira tal. Para ser de Jesus, então você tem que falar de um jeito, é meio que isso, assim. Não me parece que era isso que Jesus estava querendo. Então eu quero ler para vocês o convite que Jesus faz lá em Mateus 11, a partir do versículo 28, que ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Você já parou para pensar em quais são essas cargas? Porque pode ser essa carga da vida diária, desse lance da gente ter que trabalhar muito para poder se sustentar, de estar distante das pessoas que a gente ama, da nossa família, enquanto a gente está fazendo esse corre para fazer a nossa vida dar certo. Tem a ver com as coisas que a gente não sabe como passar e como resolver da vida. Mas também tem a ver com as cargas emocionais, sabe? Com tudo que nos foi dito na igreja, com todo o racismo que a gente vive no dia a dia, a homofobia que a gente é cometido em vários lugares, na nossa família, na nossa casa, nas nossas igrejas, em tantos outros espaços que a gente circula, sabe? Tudo isso incide sobre a gente. Quando Jesus está nos convidando para deixar essas cargas, ele está falando tanto das emocionais quanto dessas que vêm desse espaço religioso também onde a gente vive, sabe? Esse monte de pode e não pode, esse monte de ansiedade por estar vivendo uma vida sexual e não poder falar sobre isso na igreja com ninguém, sobre os medos que você tem de falar sobre o que acontece no seu relacionamento ou que você gostaria que acontecesse porque tá todo mundo cheio de dedo para falar sobre isso, sabe? Jesus quer livrar a gente dessas cargas, dessas sobrecargas e nos aliviar, nos dar descanso.
Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Se a gente está indo até Jesus e não está encontrando descanso, tem algo errado. Eu acho que a gente precisa se lembrar que o convite dele era de um lugar de descanso, de um lugar de bem viver, num lugar onde a gente não precisa ficar sobrecarregado com as coisas que a religião traz. Em outra versão, na versão A Mensagem, o Eugene Peterson vai falar: aprendam a dançar nos ritmos da graça. Percebam a graça que Jesus nos ensina e aprenda a rebolar nesse ritmo, sabe? Aprenda a deixar seu corpo dançar. E eu gosto dessa ferramenta, dessa metáfora da dança, porque ela leva a gente para um outro lugar. Não é sobre o que você tem que muito mecanicamente fazer, né? É aquela coisa de que o ritmo chega e de repente seu corpo está balançando e quando você vê, você já foi levado por ele. Eu espero que a graça nos alcance dessa mesma forma e faça a gente fluir. Só dançar e não ficar tão preocupado com esses moralismos que estão ao nosso redor. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você, tenha sido uma boa companhia nesse início de semana. Eu espero que você, assim como eu, esteja interessado em refletir sobre quem Jesus era de verdade e como a vida dele nos alcança, nos impacta e nos transforma hoje. Eu espero que os encontros com Jesus, os seus encontros com Jesus, te transformem numa pessoa menos moralista, menos preocupada em como as outras pessoas se comportam, ou no quanto você está ou não performando parecer alguma coisa, e mais preocupada nessa relação que vocês constroem, onde o amor, o cuidado, a proximidade pode nos revelar um Jesus muito diferente do que a igreja evangélica está nos apresentando hoje. Deus te abençoe, um grande abraço e a gente se encontra em algumas semanas ou no Encontro do Novas. Você sabe que tem Encontro do Novas para rolar. Se você ainda esse ano quer participar de algum dos nossos encontros, tem encontro no Rio, no final de outubro. As inscrições já estão abertas. Eu quero convidar você a se inscrever. Tem link na bio no nosso Instagram, tem link aqui para você chegar junto. Só fica de fora quem quer, viu? E se você não quiser ficar de fora, manda uma mensagem, se conecta com a gente. Eu tenho certeza que tem alguém aí onde você está querendo chegar, querendo fazer parte dessa comunidade e está junto com a gente. Então eu espero que a gente se encontre por aí. Mas se não for no presencial, que por aqui a gente continue se encontrando. Não esqueça de deixar 5 estrelas pra gente aqui, por favor. Tanto no YouTube quanto no Spotify. Dá um like aqui para esse conteúdo e a gente continua essa conversa semanalmente. Pode voltar semana que vem, que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa aqui que vai abençoar a sua vida, a sua trajetória e vai fazer você refletir sobre coisas legais, coisas que te conectem com a tua espiritualidade. Um beijo, até lá!